Olá, meu nome é Luiz Felipe Moraes e eu tenho uma proposta para você. Imagina uma empresa com mais de 20 anos de mercado, cuja missão é ajudar outras empresas a se desenvolverem, alcançando assim um novo patamar de faturamento e lucratividade. Como? Através de técnicas e métodos de gestão comprovados. Agora imagina que essa empresa tem mais de 500 projetos implementados e que um dos seus diretores, assim por acaso, estaria disposto a compartilhar uma síntese poderosa desse know-how, desse conhecimento. Eu estou aqui me comprometendo com você a compartilhar esse conteúdo altamente relevante nesse instante, agora, já! Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Felipe Moraes, eu sou sócio-diretor da Softland Sistemas, editor do blog Atitude PME e voluntário e cofundador de uma ação social chamada Bem da Madrugada. E se vocês me permitem contar uma história rápida aqui de como eu cheguei no Brasil Empreendedorismo, foi através da hashtag BEM2015, que é a hashtag usada no Congresso, e eu vi pela Anatex, que também é uma das palestrantes, né? E a gente também usa essa hashtag BEM2015 para as nossas postagens no Instagram da ação social Bem da Madrugada, BEM e o ano 2015. Então, o que eu fiz? Eu convenci os organizadores, eu já deixo aqui o meu muito obrigado, a apoiarem a nossa causa em troca dessa palestra, né? Era essa introdução que eu queria fazer com vocês, né? A dica aqui é conversem, né? Ponham a cara a tapa, porque o não já é seu, né? Se você não arriscar, se você não tentar, nunca você vai conseguir. Então eu consegui participar desse evento grande, né, que está em Endeavor junto, Sebrae, R7, vi matéria na Exame, né, me oferecendo através da ação social e deu certo. Bom, pois bem, conversando com vários amigos e parceiros empreendedores sobre quais os maiores desafios que eles encontravam na gestão dos seus negócios, eu os deparava com uma pergunta matadora. E a pergunta era a seguinte: se o negócio da pessoa tinha 5 anos, eu perguntava, fulano, se por uma sorte, e só por uma sorte, você pudesse encontrar com você mesmo 5 anos atrás, né, que dica você daria para você mesmo? Né? Então, qual a dica que você daria antes de você ter começado o seu negócio? Fiz essa pergunta para vários clientes e é impressionante, mas 100% deles falavam mais ou menos com as mesmas palavras. Vai lá, não desiste, não vai ser fácil, mas vale a pena. No final, vai valer a pena. E eu continuava essa conversa, eu perguntava, só isso? E a imensa maioria falava também, não, né? Se der, estuda muito sobre empreendedorismo, administração de negócio, gestão, né? Porque isso não se ensina na escola e muito pouco na faculdade, principalmente a parte prática, né? E eu achei a resposta muito curiosa, eu continuava questionando e as respostas eram todas meio parecidas, né? Estude empreendedorismo, foco em gestão e muito de administração também. Um exemplo interessante que eu tenho é um cliente que ele é dono de uma das maiores distribuidoras de aço do país. Ele fatura mais de 8 dígitos por mês, mas nem sempre foi assim, principalmente no começo. No começo, como ele diz mesmo, ele pastou muito. E por quê? Porque ele sabia comprar e vender ferro, chapa de aço e metais nobres como inox bem. Era isso que ele sabia fazer. Ele não sabia nada sobre recursos humanos, não sabia nada sobre faturamento, nota fiscal, finanças, gestão de estoque, gestão de custo, compras, marketing, contabilidade, jurídico e mais uma infinidade de assuntos que, como dono de empresa, ele teve que começar a trabalhar, né? E como todo empresário, um belo dia ele estava lá trabalhando e ele via ele muito mais perdido nesses processos de emissão de nota fiscal, de contagem de inventário, de interação com funcionários do que naquilo que ele sabia fazer mesmo, comprar, vender bem, barato, numa boa margem, construindo relacionamento com as siderúrgicas, né? E através disso alavancando a credibilidade dele e a reputação da empresa. Dado o momento ele estava lá atolado em planilha, emitindo a nota fiscal, conferindo expedição, fazendo cobrança, e ele não tinha a menor competência para fazer isso. Porque ele não estudou isso, ele não foi atrás, né? E isso é normal. Na escola ele foi entupido de informações que absolutamente ele hoje não usa para nada, né? Na carreira dele, antes de começar a empreender, a atividade dele, como eu te disse, era prospectar e fechar negócio, né? E não toda essa parte de emitir nota fiscal, contar estoque, fazer cotação, nacionalizar um produto importado.
E o mais impressionante é que essa queixa, a reclamação dele, era a mesma, exatamente a mesma, de uma empresária famosa que eu tenho de uma confecção, que sabia muito de moda, vem de uma família que, enfim, respira isso, né? Mas não entendia nada de fluxo de caixa. Um outro dentista também, que ele molda muito bem prótese, mas não entende nada de planejamento estratégico, nada de finanças. O meu funileiro, outro dia eu bati o carro, né, eu tive que ir no funileiro, ele conhece muito bem também das técnicas dele lá, mas não entende nada de RH, não sabe uma série de processos que ele precisa, enfim, como empresário, tocar. E sabe o que eles fizeram? Impressionante. O que eles fizeram? Eu vou te dar um exemplo bem simples e direto. Todas essas pessoas são bem-sucedidas hoje, tá? Elas são muito bem-sucedidas. E as que tinham um produto ou um serviço matador, uma margem alta, uma boa saída, eles contratavam profissionais que soubessem isso. Um bom gerente financeiro, um bom gerente de RH, enfim. E quem não estava, né, estava no meio termo, ou estava começando ainda, simplesmente foi aprender. Foi para uma faculdade, comprou livro, se matriculou em algum tipo de curso, dormiu menos, ficou menos com a família, foi, enfim, menos a aniversários, eventos, churrasco, foi aprender na raça, né? Porque essa era a opção deles para aquele momento. Então a minha dica aqui é, além de assistir todas essas palestras do evento, né, você pode procurar o Sebrae, a própria Endeavor, né, e mais uma série de outras plataformas para se desenvolver. Uma muito boa também é a plataforma Veduca, tá? Veduca, e a FGV Online também, que eles possuem alguns cursos à distância e o melhor, gratuito. Tá? A minha dica é essa, procura esses lugares que eles têm um apoio muito bom, além do network que você faz. Uma outra sacada legal que eu tive foi com um sócio de uma indústria de produto químico. Ele tinha ajudado a esposa dele a abrir uma boutique, bem bacana assim, e o negócio estava indo bem, mas ela tinha ficado um pouco afastada do mercado de trabalho porque teve que cuidar dos filhos, ela havia esquecido, enfim, perdeu um pouco da pegada de administração básica e finanças. Estava perdida, né, o negócio ia bem porque as vendas eram boas, mas a gestão em si não estava tão legal, né? E fim de semana, o que ela fazia? Ela recorria ao marido, executivo de uma das maiores indústrias químicas aí do país, e ela ficava incomodando no bom sentido, né? Perguntando, olha, como que faz isso, como que faz aquilo, me ajuda nisso aqui. E aí ele teve uma das melhores e maiores sacadas que eu já vi na minha vida. Para mim isso é case. Presta bem atenção no que eu vou dividir com vocês agora, do que eles fizeram, e se der, tentem colocar em prática. Ele entrou no site de uma universidade. Essa universidade é uma das mais conceituadas do país. E ele imprimiu todas as matérias, todas as cadeiras que compõem a grade curricular dos cursos de administração, economia, contabilidade, psicologia e comércio exterior. Ele imprimiu todas as matérias que eles davam, sentou com ela e junto eles foram selecionando. Olha, o que a gente precisa para o nosso negócio? Aprender isso, aprender aquilo. Eles selecionaram mais ou menos umas 11, 12 matérias, né? E eles começaram a se desenvolver em cima disso. Eles entraram em contato com a faculdade, perguntaram lá na secretaria quais os livros que essas matérias tinham e foram atrás. Começaram a ler esses livros de cabo a rabo, procuravam referência em fóruns, na internet, e quando tinha muita dúvida eles contratavam um professor particular, universitário mesmo, que pegava e passava todo esse conhecimento para eles, né? E eu te garanto que foi um custo muito mais baixo do que se eles fizessem uma faculdade normal, né? Enxugando a gordura de coisas que eles não iam usar, né? Eu acho que essa sacada foi genial. E eu perguntei para ele sobre o diploma, né? Porque algumas pessoas me questionavam quando eu contava essa história, né? Mas e o diploma? Eu achei até que ele foi um pouquinho arrogante, mas é verdade. Ele falou, Felipe, o diploma são as 3 filiais que eu abri ano passado em Brasília, Belo Horizonte e Salvador, né? Faturando mais de 7 dígitos por mês aí. E para quem diz que com dinheiro tudo é mais fácil, que esses 2 exemplos das pessoas tinham dinheiro, eu te digo que eu conhecia também uma moça que ela trabalhava na manutenção do prédio, que era o prédio anterior desse que a gente está trabalhando aqui, e que o sonho da filha dela era falar inglês, né? Ela falava inglês, mas ela não queria pagar porque ela tinha uma série de outros compromissos, morava de aluguel, etc, etc. Essa menina ela queria falar tanto que ela montou o próprio método dela.
Pra ser sincero, eu não conversei muito com ela, eu não sei se ela montou ou se alguém deu essa dica pra ela, mas o que ela fazia? Todo dia ela traduzia uma música que ela gostava. Ela entrava na internet e traduzia uma música que ela gostava. Ela pegava e via filmes, sempre invertendo a legenda, né? A legenda ela deixava em inglês e o áudio original para ela entender o filme. Mas com isso ela ia pegando vocabulário. Passado um tempo, ela criou uma massa X de conhecimento e vocabulário que ela foi procurar numa igreja, tá? Uma pessoa que sabia inglês e que gostou da história dela, via que ela tentava e estava indo bem, quase que uma autodidata, e essa pessoa se comprometeu com ela, passando algumas dicas, dando alguns livros que ela tinha. E o mais interessante é que quando eu encontrei com ela, né, ela veio buscar a mãe no final do ano, eu fui fazer uma brincadeirinha com ela e comecei a puxar assunto em inglês. Eu já sabia a história, ela só tinha me visto uma vez, mas ela foi lá e começou a trocar a cebola, né, começou a conversar também, e eu fiquei impressionado com a fluência da menina. Ela não errava o tempo verbal e ela falava bem, né? Uma palavra ou outra ela pedia para repetir e tudo, mas conversou super bem. Eu pensei na hora, falei, óbvio, não é uma nativa, não dá para fazer um inglês para negócio, mas ela conseguiria viajar e se virar muito bem, inclusive se viesse algum estrangeiro aqui, usando um método que ela mesma criou ou alguém passou para ela, de ouvir música, colocar filme com legenda e pedir ajuda para quem sabia, né, vendo, comprando livros também, que essas grandes escolas usam. Né? Eu achei impressionante. A menina tinha criado o método dela. Você vê qual que é a diferença? Ela criou o método próprio que ela se adaptava melhor. Por isso, a frase que eu mais gosto de dizer quando tem esse tipo de situação é uma que eu ouvi, eu não lembro o autor, tá? Mas era alguma coisa assim: quem é, faz, e quem faz, acontece. Quem é, faz. Quem faz, acontece. Essas três pessoas, nesses três casos, eles quiseram e foram atrás e deram um jeito de fazer do jeito deles, no método que eles criaram. Então, voltando aos nossos amigos empreendedores que estavam sofrendo as dores de não terem sido preparados para lidar com uma série de assuntos do dia a dia que eles não dominavam, mas que, enfim, fazia parte da rotina da empresa, mais do que aprender, mais do que aplicar o que era ensinado para eles, fosse contratando profissionais ou fossem se capacitando, a grande diferença desses profissionais de sucesso foi que eles criaram, eles adaptaram um método próprio, um conjunto de processos, uma fórmula que determinou a maneira como eles iam alavancar os seus negócios. E aqui eu afirmo com toda a convicção, se você acha que para abrir uma empresa, para escalar, para levar ela para um outro patamar de faturamento, ter uma alta lucratividade, você deve se preocupar em oferecer o produto, a experiência, o serviço primeiro, por mais especial que isso seja, eu vou afirmar categoricamente para você: você está absolutamente certo. Entretanto, mais importante que o produto ou serviço em si está o cliente. Sem cliente não existe venda, sem venda não existe contas a receber, não existe fluxo de caixa, não existe reposição de material, de insumo, não existe pagamento de fornecedor, não existe pagamento de folha de pagamento. Sem vendas, a engrenagem não gira. Então, antes de ter o seu produto e o seu serviço, a dica que eu te dou é que você tenha clientes primeiro, né? Então pega a sua empresa e gira ela para clientes, vendas, independente do nível que o seu negócio está, né? Uma das dicas que eu quero passar para vocês, e muitos não dão atenção, não prestam atenção para isso, é um cadastro detalhado, mas detalhado mesmo, dos seus clientes. Além do nome, do endereço, telefone, e-mail, o ramo que faz, tem que ter qual foi a última compra, qual foi o ticket médio dessa última compra, qual o time que ele torce, qual a melhor forma de pagamento que ele gosta de pagar, qual a data de aniversário. E qual que é o objetivo de você ter um cadastro desse? É você depois poder abordar de uma maneira proativa, né, o seu cliente, fazendo uma comunicação eficiente, promovendo o item que ele costuma comprar, para ele parabenizá-lo na data do seu aniversário, pedir uma indicação através de alguma recompensa. Esses processos que são mínimos de marketing, mas que uma vez implementados ficam cada vez mais poderosos, pois é a venda que impacta a empresa. Agora vejamos, ao fazer uma venda nós geramos um contas a receber, nós empenhamos um determinado produto no estoque ou um material, emitimos nota fiscal e consequentemente obrigações fiscais e tributárias, certo?
Sem falar em comissão de venda, expedição, pós-venda, todo o trabalho da engrenagem. Todo o trabalho mais importante, a venda. A venda é o que converte, a venda é o que faz a engrenagem girar, ok? Então, quando você vende, significa que o seu produto, o seu serviço, eles foram validados pelo mercado. E aqui não tem jeito. Além de uma série de processos precisos e organizados, você precisa encantar o cliente com atendimento diferenciado, vendedores treinados e capacitados que entendam a necessidade desse cliente e também que eles façam mais do que uma venda, que eles deem uma consultoria, que eles encantem esse cliente e não só sejam tiradores de pedido, ok? Todos os procedimentos referentes entrega, cobrança, prazo, retirada de mercadoria, nota fiscal, cupom, enfim, tudo que precisa funcionar corretamente para causar uma boa percepção por parte do cliente faz parte disso. Lembre-se, o lucro não está na venda, está quando o cliente volta. O lucro não está na venda, o lucro está quando o cliente volta, ok? A turma do varejo, eles têm um conceito um pouco diferente. Eles costumam falar que tudo bem, a venda está quando o cliente volta, mas principalmente a venda está na compra. Quando você paga o menor preço possível no item, na melhor condição possível, ou seja, prazo. Então aqui a gente pode dividir as compras em duas. As indiretas, que você não tem conexão com o seu negócio, material de escritório, por exemplo, e as diretas, que são as relacionadas com o seu negócio. Um depósito de material de construção, por exemplo, areia, pedra, cimento, parafuso, uma farmácia, obviamente medicamentos, um personal trainer, equipamento de ginástica, peso, né? Esses são as compras diretas, que a gente chama de compras estratégicas. E aqui eu vou te dar uma sacada que ela é muito fácil de ser implementada e que muitas empresas não utilizam, que pode aumentar o seu resultado em mais de 20%. Isso mesmo, mais de 20%. Eu já fiz, faço nos meus negócios e falo isso para todas as empresas que eu presto consultoria. Se você gostou dessa palestra, ou se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário, me manda um e-mail, entre em contato para eu poder te ajudar, ok? E qual que é esse insight, qual que é essa sacada que eu quero passar para vocês aqui, que pode fazer vocês melhorarem o resultado em até 20%, né? Aumentar exponencialmente esse resultado. Não é nada de outro mundo, absolutamente nada. Aliás, ele é até bem simples, né? Tem uma frase do Leonardo da Vinci que eu gosto muito, que ele fala: o último grau da sofisticação é a simplicidade. Vou repetir. O último grau da sofisticação é a simplicidade. E essa sacada é exatamente isso. Ela é muito simples, fácil de implementar e vai fazer muita diferença no resultado da sua empresa. Você vai fazer um monitoramento de todas as suas vendas e dos seus orçamentos. Você vai abrir um orçamento para cada venda, independente se o cliente fechou ou não com você. E eu vou te explicar como que funciona o processo de venda. Antes você tem a pré-venda, que é quando o cliente ainda está namorando, está perguntando, está fazendo algum processo de cotação com você ou com a sua empresa, certo? O que você vai fazer? E aqui está a sacada. Você vai pegar todos os dados possíveis e imaginados como se estivesse fazendo a venda. Então o cliente ligou para comprar uma caneta, você vai colocar o cliente de nome tal, data de nascimento X da empresa Y, veio aqui e quer levar uma caneta de tantos reais, ok? E você vai trabalhar isso como uma venda. Se o cliente estiver satisfeito com o seu produto, com o seu serviço, gostou da apresentação que você fez e levar a caneta, normal, você tira o pedido de novo, emite a nota fiscal e entra no processo que a sua empresa precisa fazer para continuar para tocar essa venda. Agora, a grande sacada ela está aqui. Se o seu cliente não levou, você vai fazer um trabalho de follow-up, um trabalho de monitoramento, né? E você vai, a partir de um certo período, começar a ligar para esse cliente, perguntar por que ele não levou o seu produto. Foi por preço? Foi por prazo? Foi algum tipo de promoção que o seu concorrente fez? Qual o motivo? Com base nessas informações, quando você conseguir tabular isso, você vai entender o que está acontecendo. De repente o concorrente está conseguindo um preço melhor que o seu. Ele está conseguindo isso por quê? O relacionamento dele com o fornecedor é maior, né?
Ou não, ou de repente foi o prazo, o teu concorrente tinha como entregar o produto na hora e você ainda não, você precisava esperar, né? Será que não vale a pena ter uma gestão estratégica de estoque? Ou de repente pode ter sido que o seu vendedor não conseguiu sanar todas as objeções e dúvidas que o cliente tinha na época, ou seja, não estava bem treinado, capacitado, e o outro vendedor foi lá e converteu. Não está na hora de fazer um trabalho de treinamento, seja seu ou seja dos seus vendedores? Então, essa é a sacada que pode aumentar em até 20% o seu resultado. E aí você vai me falar, mas isso é muito básico, Luiz, isso eu já sei. Eu falo, não, tem uma outra também em cima desses dados que você pode fazer que é tão boa quanto. Caso o cliente não tenha fechado com você e nem com o seu concorrente, você vai fazer um trabalho de monitoramento. Você de tempo em tempo, e esse tempo é o seu feeling, você vai definir, você vai ligar e oferecer esse produto de novo, com uma condição mais flexível, com eventual desconto, tentando de repente fazer uma venda casada com um produto ou serviço que possa interessar a esse cliente. Com essas duas técnicas, eu garanto para você, você aumenta o seu resultado em pelo menos 20%. Pelo menos 20%. Monitoramento de orçamento e vendas, ok? Tinha comentado também que a turma do varejo, eles se concentram muito na parte de compras, principalmente por causa das compras estratégicas. Eles acham que se você comprar bem, ou seja, comprar no menor preço possível, com o maior prazo, com a melhor condição possível, o seu lucro fica muito mais alto, certo? E essa aqui é a outra sacada que eu quero dar para vocês, que ela também é muito simples, muito básica, mas que quase ninguém faz. Quando você vai pedir crédito, quando a sua empresa pede uma condição um pouco melhor de alguma compra que ela está fazendo, quais são as análises que a empresa faz em cima de você? Ela levanta o CNPJ da sua empresa, o CPF dos sócios, ela faz consulta a esses órgãos que ajudam a fazer o monitoramento de crédito, se você deve ou não deve, e ela também pesquisa no seu contrato social qual o capital social que está integralizado lá, seu e dos sócios, bem como ela levanta as informações comerciais com clientes e fornecedores que fazem parte do seu dia a dia e os seus bancos também, certo? Nossa, ufa, cansou, né? Mas é exatamente isso que elas fazem. E as empresas não se atentam a esse processo mínimo, né? Se você conversar com o seu contador, é possível, de uma maneira muito rápida, você aumentar o capital que está integralizado no seu contrato social, né? E ele faz parte da pontuação para a liberação de mais crédito, de uma condição de compra melhor por parte da sua empresa. Se você conversar e tiver relacionamento com o gerente do seu banco, ele também vai te prestar mais informações sobre isso. Se você também tiver uma lista pronta de quais clientes e parceiros, fornecedores recomendam você como bom pagador, isso também já adianta muito o trabalho na concessão de crédito. Então essas são as minhas dicas para vocês. Trabalhem também as compras. Peçam, né? O não já é seu. Lembra que a gente falou no começo? Você já tem o não. Né? Se você pedir, o máximo que vai acontecer é continuar com ele provisoriamente. Isso não é uma condição que vai ser imutável. Então pede o crédito, conversa com o gerente do banco, conversa com o contador, conversa com seus clientes e parceiros, tabula isso de uma maneira bacana para você poder ter uma condição melhor na hora da compra. E aí, com uma condição melhor, com mais desconto e seguindo as técnicas de vendas, de fazer o monitoramento de todo o orçamento, eu garanto para você, no mínimo 20% do seu resultado vai ser melhor. No mínimo 20% do seu resultado vai ser melhor, ok? Olha, eu queria agradecer você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado pela oportunidade. Queria também agradecer aos organizadores do evento, né? Um evento realmente incrível, de proporções assim fantásticas mesmo, né? Um pessoal que sai na Exame, que tem o apoio da Endeavor, do Sebrae, R7 e alguns outros que eu devo estar esquecendo aqui, realmente não é para qualquer um não. Parabéns para os organizadores, parabéns para você também que está investindo o seu tempo aqui para ouvir a gente passar uma mensagem para você. E é claro, vai faltar um pouquinho, né? Eu queria me aprofundar em
market share, em upsell de vendas e algumas outras técnicas, né, custo médio de mercadoria vendida, e, enfim, mais uma infinidade de outras ferramentas. Mas eu acho que para esse primeiro momento e para o que o Congresso se propõe, isso pode ficar para um segundo momento, tá ok? Enfim, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, manda lá para mim. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você não gostou, também deixa o seu comentário. Né? Esse feedback é muito importante para a gente, para melhorar, né, os nossos serviços. Eu sou adepto do processo de melhoria contínua, né? Quem estuda o PDCA sabe o que é isso. E, enfim, muito obrigado mesmo. Um último pedido que eu queria fazer é, se você puder curtir as nossas redes sociais, né, no www.bendamadrugada.com.br, bendamadrugada.com.br, o nosso Twitter, o nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Facebook. Eu ia ficar muito agradecido mesmo. Esse projeto social a gente toca com todo carinho, ele acontece toda semana, impacta a vida de muita gente que precisa. E você acredite, viu? Um simples curtir faz muita diferença no apoio que as empresas dão pra gente. Eles validam, né, a nossa ação social. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço de coração para vocês, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!